Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos passando por esses tempos difíceis aí, em que nós perdemos o nosso contato físico, mas fazemos contato através das redes sociais. Estamos aí com mais uma aula e agora a lição 3, da nossa revista, e com o título Não às obras, sim à graça. Ok? Quero convidar você a acessar aí a lição, seja no teu smartphone, teu celular, ou se você fez como eu, imprimiu, tá bom? E tem nas mãos. Prepare aí para a gente começar. Vamos começar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, a tônica aqui que o autor ele quer trazer para nós é através das obras na prerrogativa da salvação. E ele deixa claro que obras e salvação, elas não têm conexão entre si. Ou seja, por fazer boas obras, isso não vai me garantir necessariamente a salvação. Quero frisar aqui para você que todo salvo pratica boas obras. O conteúdo da lição, em momento algum, nos desencoraja a praticar boas obras. Não é esse o intuito do autor, mas é dizer que obras não podem trazer salvação. Ok? Ditas essas palavras introdutórias, vamos lá para a primeira parte aqui da lição, nossa introduçãozinha aqui, eu vou dar uma lida junto com você. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, aí ele coloca entre parênteses a Torá, que é o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça, mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça, e outras, mais confusas, pregam a lei como essencial à salvação. A gente começa aqui falando, claro, a gente vai falar sobre a vida de Paulo, conforme as duas lições anteriores, dadas pelo pastor Sidney e pela nossa diaconisa irmã Eliane Nóbrega, e vai se falar sobre a questão do zelo de Paulo, enquanto judeu, fariseu, praticante, acerca do cumprimento da lei, da Torá. A Torá é uma palavra em hebraico que ela significa apontar, guiar, instruir, ensinar. O que é a Torá? É um manual de conduta para o judaísmo. A Torá contém 613 mandamentos, 248 positivos, ou seja, aquele que diz faça isso, faça aquilo, são mandamentos positivos. E ela tem 365 mandamentos negativos, que são os que dizem não faça isso, não faça aquilo, ok? E a Torá a gente entende pelo nosso Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então esses 5 primeiros livros nós entendemos que é a Torá, e dali os judeus praticantes, como Paulo foi, retiram dali os mandamentos, segundo eles, cumprindo a ordenança de Deus para a vida deles. Ok? Vamos caminhar um pouquinho, pegar aí página 23, e aí a gente continua aqui a partir do primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: criado no mais rigoroso judaísmo, está falando de Paulo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. Olha só. A obediência a ela salvava o fiel. Mas após a sua conversão, mudou sua posição. Então aí, essa primeira coluna aqui, ela vem falando sobre o ensinamento que Paulo recebeu desde a sua meninice. Na verdade, a criança, desde os seus primeiros anos de vida, os pais eles têm por obrigação introduzir o ensinamento da Torá para os filhos. Por exemplo, o menino judeu, aos 15, 16 anos, ele já tem gravada a Torá.
Ele já tem na mente dele os ensinamentos da Torá. Então, é algo cultural, é algo que é feito até hoje dentro do judaísmo, esse ensinamento, desde os primeiros dias de vida, né, da idade que a criança pode compreender algo, é repassado a Torá. Paulo recebeu isso, porque Paulo teve um berço judeu e romano. É interessante, né, a vida de apóstolo Paulo. Ele, ao mesmo tempo que ele tinha cidadania romana, ele também foi criado dentro de um rigor e dentro da religião do judaísmo. Muito bem. Eu faço uma pergunta aqui sobre essa primeira coluna, para a gente poder refletir sobre o que o autor colocou aqui. A pergunta é a seguinte: o que faz um fariseu como Paulo, extremamente zeloso, migrar para o sentido pleno da graça? Por que será que Paulo, extremamente zeloso da lei, ele migra para esse pensamento da graça? Primeira coisa, o encontro extraordinário com Jesus. E a segunda coisa, a compreensão da lei. Ele chega à conclusão que não tem jeito para nós se dependêssemos da lei. Na verdade, a lei, ela aponta as nossas falhas, os nossos erros. E o próprio Cristo disse que se você é cumpridor de todos os mandamentos, mas em um mandamento você falhar, você perdeu tudo. Ou seja, Paulo, através de Cristo, da conversão dele a Cristo, ele tem um entendimento pleno do que é graça, do que é um favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas precisamos, que é a graça do Senhor. Passando aí o primeiro ponto, passamos a introdução, primeiro ponto, uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Ou seja, a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar perdão dos pecados. Interessante isso, né? A lei, ela estabelece um sistema, como eu disse aqui para vocês no começo, de mandamentos positivos e negativos. Faça isso, não faça aquilo. Mas esse sistema, por si só, ele não pode dar perdão dos pecados. E mais uma vez digo para você, a lei ela nos aponta os erros, mas ela não pode absorver esses erros. Ok? Então, eu quero pontuar aqui, no primeiro parágrafo, no finalzinho aqui, o seguinte: sistema religioso algum pode nos salvar. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Ou o que o autor está falando aqui sobre essa questão de sistema religioso? São regras, são leis de faça isso, não faça aquilo, de comportamento. Mas são coisas que elas ficam no nível do olhar, do exterior e não do interior. A lei, ela nos leva ao exterior, ao que podemos perceber com os nossos olhos. Mas a graça, ela nos leva para o interior, para o que nós não podemos perceber com os nossos olhos. É interessante quando Jesus, ali em Mateus 5, e ele começa a fazer uma releitura da lei, e ele fala sobre a questão do homicídio, não matarás. Mas aí, como eu falei, né, a lei da questão exterior, se você ver alguém cometendo um homicídio, está quebrando a lei, está matando. Mas a graça trabalha o interior. E aí que está toda a diferença do negócio. Então, mesmo que aquela pessoa não tire a vida do outro, não cometa um homicídio, não mate, mas se no coração dela, ela desejou a morte daquela pessoa, ou seja, ela teve vontade de matar, só não matou, só não consumiu o ato ali de retirar a vida do outro. Jesus, ele já coloca essa pessoa como o que está quebrando a lei, o ensinamento da lei. Então Jesus, ele dá graça, sentido de graça, à questão
da lei. Eu queria ler com você Romanos 6, 7, para a gente ter um entendimento disso aí, sobre essa busca inadequada. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 7. Você pode acompanhar aí comigo, ok? Vamos lá. Porquanto quem morreu, Romanos 6, 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O 6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, nós estamos livres do pecado por causa da morte de Cristo, e a razão disso tudo é a graça. A lei não abarcava o sentido abstrato das coisas, mas ela abarcava o sentido real das coisas. Ou seja, a graça ela trata no sentido abstrato, aquilo que a gente não consegue ver. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí a gente vai para o ponto 2, página 24, aqui na minha impressão aqui da revista. Cristo é o fim da lei. Aqui nessa primeira coluna diz o seguinte: a religião legalista, seja a dos fariseus ou seitas atuais que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus pregado por Paulo enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Ou seja, se a lei ela tentava trazer uma direção minha e sua com relação a Deus, a graça ela faz essa contramão. Na verdade, a graça ela traz Deus, o ato salvífico de Cristo na cruz, em nossa direção. Então, o mérito não é nosso. Quando eu vou até uma pessoa e faço alguma coisa para ela, o mérito é meu, porque eu me dispus a ir lá e a fazer algo por aquela pessoa. Mas quando ela vem até a minha pessoa, o mérito não passa a ser meu. Eu estou recebendo algo de alguém. E quanto mais quando a gente recebe algo que a gente não merece. Eu conto uma história ilustrativa sobre graça e já contei algumas mensagens pregadas aí na Pio em Pilar sobre a questão do menino muito pobre que passa por uma rua, lança uma pedra contra a vidraça de uma mansão pela sua revolta, da sua pobreza, em detrimento toda aquela riqueza que ele vê naquela rua, naquele bairro que ele entra. E depois de alguns meses ele volta lá aquele mesmo caminho e um homem, e o dono da casa, estava na frente da casa, vê a questão, a pobreza daquele menino e resolve ajudá-lo. Resolve conhecer um pouquinho a história dele, uma história triste, criado sem pai, 5 irmãos, 6 filhos com ele. Enfim, o dono resolve ajudá-lo. O mordomo, ele interpela e diz que o dono não deveria fazer isso. E o dono diz, por quê? Eu sou o dono, o dinheiro é meu. Aí o mordomo diz, olha, esse menino aí, há tanto tempo atrás, ele passou aqui e jogou uma pedra aqui na vidraça da sua casa. E aí o menino começa a chorar e ele diz para aquele homem, diz, olha, eu realmente não mereço, mas eu preciso. Somos nós diante do Senhor. Nós não merecemos a graça, mas nós precisamos da graça. Muito bem.
Ainda no primeiro parágrafo diz o seguinte: Cristo nos reconciliou consigo, Deus, né, nos reconciliou consigo na pessoa de Cristo. Está lá o texto segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18, 19 e 21. Mas aqui em cima, na página 24, e aí na segunda coluna, diz o seguinte: Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta ou término. Ou seja, Cristo é a expressão viva da lei de Deus. Se no Antigo Testamento as pessoas estavam ali sujeitas à lei, ao cumprimento da lei, hoje nós temos em Cristo a expressão viva da lei de Deus. E há um detalhe importante: Cristo não veio abolir a lei, mas a própria Bíblia diz, e o próprio Cristo declara que ele veio cumprir a lei. A lei se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, mais para baixo, segundo parágrafo, nessa segunda coluna aqui da página 24, nós temos a palavra chamada aio, e é do grego paidagogos, de onde vem pedagogo e pedagogia. O paidagogos era um escravo que cuidava da educação da criança em casa e que o levava pela mão à escola. A lei é o paidagogos que conduziu a Cristo. A lei não tem poder de salvar. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Aí vem uma pergunta, você pode me perguntar, né? Pastor, como é que as pessoas eram salvas então no Antigo Testamento? E aí a resposta que temos é o seguinte: através do pacto da graça. Esse Deus, nosso Deus, é tão Deus da graça, queridos, que até debaixo da lei, no Antigo Testamento, a graça do Senhor, ela tomava conta ali das situações. Não na expressão viva, né, marcante, presente de Cristo, mas pelo pacto que Deus havia feito com Abraão, com Moisés. Se a gente pegar Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, a gente vai dar uma olhadinha. Paulo fala sobre isso aí. Romanos capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Diz o seguinte: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, no caso, o crer em Deus, essa questão da fé de Abraão, ela só foi possível ser alcançada através da graça por causa do pacto de graça que Deus mesmo fez com Abraão e com Moisés. Ok? Vamos para o ponto 3, salvos pela graça. Está aqui embaixo, página 24, segunda coluna no finalzinho. Diz o seguinte: dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está errada, equivocada. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pela fé. E aí Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela é um elemento instrumental. A graça é a obra acabada. A fé é apenas um instrumento que nos faz acessar a graça de Deus através de Jesus Cristo. Ok? Continuando aqui, página 25, primeira coluna, primeiro parágrafo, eu quero grifar lá no finalzinho. A graça põe o foco sobre Deus. Mas isto não é salvação compulsória, como dissemos no estudo anterior, estudo 2. Nós nos apropriamos da graça pela fé, basta crer. Então esse elemento instrumental, esse meio instrumental que é a fé, ela nos leva a nos apropriarmos da graça de Deus. Então precisamos crer. Ele dá um exemplo aqui, Atos 16:30, o carcereiro lá na cidade de Filipos, né, quando ele crê
e Paulo fala com ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aqui embaixo, na primeira coluna, na página 25, já estamos caminhando para o final, faz o seguinte, diz o seguinte, vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho, ou seja, a volta aos costumes judaizantes. É isso que ele está falando aqui. Essa palavra rejudaização é voltar aos costumes judaizantes. Isso é muito perigoso. A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insights e de gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça. Não somos judeus, mas cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem essa declaração, verdadeiramente este homem era filho de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com isso, queridos. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo que tenta inserir no meio da igreja costumes judaicos, de certa forma quer trazer uma dominação sobre o outro. E a gente precisa estar atento a isso. Porque se a graça ela propõe libertação, se a graça nos tira debaixo do jugo da lei, os costumes judaizantes, eles fazem o retrocesso disso. Eles fazem você começar a seguir regrinhas aqui e ali. Isso não exclui o nosso comportamento cristão. Ele deve ser exemplar. O crente ele deve ser exemplo. A Bíblia diz que nós somos luz. E luz não se mistura com as trevas. Mas isso é diferente da gente cumprir um rito judaico e começar a trazer as coisas do Antigo Testamento para a realidade do Evangelho de Cristo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, estar atento a isso. E o autor aqui ele coloca isso muito bem, né? Essa rejudaização do Evangelho. Ok? Para pensar e agir. Estamos acabando aí, página 25, finalzinho aqui. Para pensar e agir. Primeiro, somos salvos pela graça. Segundo, somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é um elemento instrumental. Terceiro, não nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Ou seja, dependemos totalmente dessa bondade, desse amor de Deus. E, gente, a graça nos nivela. Não há bom, não há o santarrão, não há o melhorzão. A graça ela nos nivela. Todos nós dependemos da graça do Senhor. Entenda isso. Nós vivemos e andamos porque a graça do Senhor nos alcançou. Somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou. Foi por meio da graça que Cristo veio a essa terra em carne e sangue e morreu naquela cruz por mim e por você. Todos nós precisamos dessa graça. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que você possa ter essa compreensão exata que as obras não podem trazer salvação, mas que o crente salvo, ele pratica boas obras. Ok? E até a próxima lição, em nome de Jesus.